Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez estou trazendo o vídeo com a minha escalação atualizada para a rodada 2 do Cartola 2026. Bom, saiu o mínimo para valorizar, vi que muitas pessoas estão tendo algumas dificuldades para entender como vem funcionando a valorização e com dificuldades também para montar um time para conseguir valorizar bem nessa rodada. Mas pode ficar tranquilo, rapaziada, nesse vídeo eu vou passar muitas dicas, muitas informações e análises para vocês, para a gente conseguir montar um ótimo time para pontuar demais e também valorizar muito bem. Só antes, já deixa o like embaixo para me ajudar, se inscreva também no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com todos seus amigos e amigas cartoleiros. Beleza? Esse foi o nosso último time aí do nosso vídeo de escalação. Vamos vender todo mundo que a gente teve boas mudanças no nosso time. E vamos começar um pouquinho diferente nesse vídeo. Vamos começar pelo ataque aí e como vai funcionar basicamente a valorização nessa rodada 2. Saindo o mínimo para valorizar, rapaziada, pude perceber que os jogadores com maior custo de cartoletas vão precisar aí de mais pontos para começar a valorizar. Vamos pegar, por exemplo, aqui um pouco mais para baixo, o Arthur do Botafogo, custando mais de 9 cartoletas, precisando de 6 pontos para começar a valorizar. E se a gente sobe aqui para o Vitor Roque, por exemplo, custando quase 20 cartoletas, precisando de 12 pontos para começar a valorizar. Então, basicamente, os jogadores, conforme vai subindo o número de cartoletas, vai subindo também o que eles precisam para começar a valorizar. Dito isso, o Vitor Roque do Palmeiras é grande opção contra o Vitória. Palmeiras amplo favorito, jogando dentro de casa, precisando de dar uma resposta para o seu torcedor. Vitor Roque é um cara que vem na temporada muito boa, mas o grande problema é o alto custo de cartoletas e o mínimo para valorizar. Além que ele realmente pode começar no banco, pois contra o Botafogo de Ribeirão Preto começou o titular e o Flaco Lopes no banco. Então eu acredito que o Cartola aqui está acertando, colocando o Vitor Roque como dúvida e o Flaco Lopes como provável. Flaco Lopes também nesse caso precisando de muitas cartoletas para começar a valorizar e também custando muito alto, só que é grande opção, vem num ano muito bom ali pelo Palmeiras, muito goleador, pode ir muito bem contra as defesas fracas do Vitória. A gente tem um pouco mais para baixo que o Caio Jorge do Cruzeiro e por enquanto vou estar mantendo com ele, tá, rapaziada? Grande opção contra o Coritiba, tem muito potencial para pontuar muito bem. Obviamente precisa de um alto número ali para começar a valorizar. É um cara que está um pouco caro, mas é grande opção, tem muito potencial contra o Coritiba, bate pênalti, a gente sabe que ele vem de uma temporada absurda. Luiz Araújo e Samulino do Flamengo são boas opções também, beleza, rapaziada? São caras que têm potencial, Flamengo que precisa de dar uma resposta ali para o seu torcedor, perdeu para o Corinthians Supercopa do Rei, perdeu também para o São Paulo na primeira rodada do Brasileiro e vem muito mal no Carioca. E acredito que nesse jogo vai ser a resposta, desculpa aí torcedores colorados, mas realmente acredito que o Flamengo vai jogar bem contra o Inter e vencer aí de 2 ou mais gols, beleza? Então ter jogadores do Flamengo no setor ofensivo é uma boa e por enquanto estou indo de Samulino. É um cara que até agora não conseguiu dar uma ótima resposta ali para a torcida do Flamengo, né? Realmente não correspondeu ao alto custo que o Flamengo investiu, mas é um cara que pro Cartola é bem interessante, tem bastante média básica, na primeira rodada fez quase 7 pontos, sem gol e sem assistência e pode meter o seu golzinho ali contra o Inter, beleza? Andrés Gomes do Vasco também é boa opção. Chapecoense que no primeiro jogo contra o Santos sofreu demais, mesmo com o time quase todo reserva do Santos. E o Andrés Gomes vem numa boa temporada, tem bastante média básica, pode ir muito bem contra a Chape. Plata do Flamengo também é grande opção contra o Internacional, é outro cara que tem média básica, fez gol contra o São Paulo na primeira rodada, estava no nosso time, pode ir muito bem contra o Inter. Gabigol do Santos também é boa opção contra o São Paulo, outro time que precisa dar uma resposta para o seu torcedor, né? Santos perdeu para o São Paulo no Morumbi pelo Paulista e agora vai jogar contra eles no Brasileiro. Gabigol, que sem o Neymar é o cobrador oficial de pênaltis, chuta muito pro gol também, as jogadas vêm todas para ele, pode ser uma boa opção e não precisa de tanto para começar a valorizar. O Canobi sempre é um cara que a gente tem que ficar de olho, é um cara que tem bastante média básica. Lucas Barbosa, também do Red Bull Bragantino, é boa opção contra o Galo, um cara que tem bastante média básica e finaliza bastante, sem o John John agora tá chamando muito jogo para ele. Negueba do Mirassol também boa opção contra o Remo, obviamente difícil jogar em Belém, mas o Negueba custando bem baratinho, precisando de pouco para valorizar, um cara que tem média básica, pode ser opção. E vocês podem ter percebido que faltou um atacante, né, rapaziada? E por enquanto estou fechando com Flaco Lopes do Palmeiras. Sim, muito caro, precisando de bastante para valorizar, só que com grande potencial na rodada. É um cara que é cobrador de pênaltis no Palmeiras, possivelmente, tem uma bola aérea muito boa e tem grande potencial, ainda mais com o Vitor Roque provavelmente iniciando no banco de reservas. Mas, logicamente, aquele pensamento que pode desvalorizar na rodada, mas com um grandíssimo potencial, podendo até ser capitão no nosso time. Bom, vamos aí agora partir para os meios-campistas e vamos começar falando sobre a Arrascaeta do Flamengo. Outro com grande potencial também, obviamente contra o Inter. Como falei, o Flamengo pode dar essa resposta para
pro seu torcedor nesse jogo. A Arrascaeta que vem numa temporada absurda, mas até agora não encontrou seu futebol em 2026. Ele vem numa queda física muito grande, o Flamengo não fez uma boa pré-temporada. No jogo contra o Corinthians, assisti, ele foi muito mal. Então a Arrascaeta, por enquanto, não está no meu time, mas é óbvio, tem potencial, só que está muito caro e precisando de bastante para valorizar. Matheus Pereira também com quase o mesmo caso do Arrascaeta, custando bastante cartoletas e precisando de muito para começar a valorizar, só que obviamente grande opção contra o Coritiba, pode muito bem, tem bastante média básica e vem numa temporada absurda com muitos gols e assistências. Enquanto o Felipe Coutinho vai estar no meu time, tá, rapaziada? Acredito que tem bastante potencial contra a Chape, agora com a saída do Verratti, que era cobrador oficial de pênalti, e com o Ryan, que também pegava alguns pênaltis, o Felipe Coutinho acredito que pode assumir essa responsabilidade, é um cara que cobra praticamente todos os escanteios e faltas também, tem grande potencial contra a Chape, acredito que vale ficar de olho nele. Carrascal do Flamengo também tem potencial, tem um pouco de média básica, finaliza bastante pro gol. Lúcio Acosta do Fluminense é outro cara que vem muito bem na temporada, tem média básica, pode ir bem contra o Bahia, só que é um jogo muito difícil fora de casa. Gabriel Menino dos Santos também pode ir bem, é um cara que está custando um pouco mais barato ali, só que ainda precisa de bastante para valorizar. É um cara que desarma muito, né? Finaliza bem de fora da área, fez um golaço contra a Chape, pode ir bem contra o São Paulo. Cauã Barros do Vasco pode ser uma opção a ficar de olho, tá, rapaziada? Muita gente não vai olhar pra ele, só que é um cara que desarma demais. Na primeira rodada já desarmou 4 vezes, sofreu 6 faltas, pode ir bem contra a Chapecoense, é um cara que está custando bem baratinho. Mas um cara que pra mim não dá pra deixar de fora, rapaziada, é o Maurício do Palmeiras, custando 6,27 cartoletas, precisando de apenas 3 pontos pra começar a valorizar. É um cara que participa bastante das jogadas ofensivas do Palmeiras, não tem muita média básica, depende um pouco do gol e da assistência, só que pode fazer isso contra o Vitória, o Palmeiras é amplo favorito. Nuno Moreira do Vasco, um pouco mais acima, também é boa opção contra a Chapecoense, custando barato e precisando de pouco para começar a valorizar. É um cara que tem um pouco de média básica, não vem muito bem na temporada realmente, mas o Vasco é favorito dentro de São Januário contra a Chapecoense, vai partir bastante para cima, ele pode ir bem nessa rodada. Cristal do Grêmio também é um cara que a gente pode ficar de olho. E Gustavinho do Red Bull Bragantino, por enquanto vou estar fechando meu meio campo com ele, tá? Bem baratinho, preciso de pouco para começar a valorizar. É um cara que desarma bastante e finaliza muito pro gol. No primeiro jogo contra o Coritiba finalizou demais, tudo bem. Curitiba teve um jogador expulso, mas é um jogador que tem potencial. O Red Bull Bragantino vem muito bem na temporada, pode fazer um bom jogo contra o Galo e o Gustavinho por enquanto está no meu time. E vamos partir agora para as laterais. Temos bons laterais nessa rodada, como por exemplo o Juninho Capixaba, com grande potencial contra o Atlético Mineiro, é um cara que a gente sabe que desarma demais, já fez gol na primeira rodada, tem grande potencial, o Red Bull pode garantir essa SG, só que está precisando de bastante para valorizar. Piquerez do Palmeiras também com grande potencial na rodada, com grande chance de garantir o SG contra o Vitória, é um cara muito ofensivo e é bem regular nos desarmes. Paulo Henrique do Vasco, por enquanto em dúvida, se começar jogando, é grande opção. Vasco que a gente sabe que tem uma defesa frágil, mas pode garantir o SG nesse jogo por jogar em São Januário. E Paulo Henrique é um cara que desarma demais e é bastante ofensivo. Varela do Flamengo também é boa opção contra o Internacional, pode garantir esse SG. E sem o SG contra o São Paulo fez quase 7 pontos, então realmente é boa opção, está um pouco mais barato. Mas acredito que pode não começar jogando e o Emerson Royal iniciar nessa partida, pois ele foi titular contra o Corinthians na Supercopa Rei, então para balancear ali a carga e descansar um pouco o Varela, Emerson Royal iniciar esse jogo. Luciano Juba do Bahia é boa opção contra o Fluminense, é um cara que é bastante ofensivo, pode desarmar. Mas meu primeiro lateral vai ser o Kelvin do Palmeiras, com grande potencial de garantir o SG nesse jogo, é um cara que desarma bem e precisa de pouco para começar a valorizar e está custando bem barato, é grande opção. E o meu próximo lateral é um jogador que por enquanto está nulo do Flamengo, que é o Emerson Royal, custando muito barato, precisando de pouco para valorizar e acredito que pode começar jogando contra o Inter. Como eu falei, a gente vai ter a escalação do Flamengo, então a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. E o Varela pode começar no banco, pois foi titular contra o Corinthians na Supercopa. Por enquanto estou indo com o Emerson Royal, boa opção, muito bom para valorizar. E agora vamos falar sobre os melhores zagueiros para essa rodada. Gustavo Gomes, boa opção, pode cobrar o pênalti ali, né? Um dos cobradores oficiais do Palmeiras. É um cara muito bom na bola aérea e que é regular nos desarmes, só que está muito caro por ser um zagueiro. Léo Pereira do Flamengo também tem potencial, pode garantir o SG. Fabrício Bruno também, mesma coisa, pode garantir o SG, tem potencial bom na bola aérea. Léo Ortiz, mesma coisa, bom na bola aérea e regular nos desarmes. Mas meu primeiro zagueiro vai ser o Bruno Fux do Palmeiras. Alternativa ao Gustavo Gomes, bem mais barato e precisa de menos para começar a valorizar. É um cara que é regular nos desarmes, não aparece tanto na jogada aérea, mas é interessante o Bruno Fux, por enquanto vou estar indo com ele.
Robert Renan e Carlos Cuesta são boas opções. O Chapecoense vem sofrendo muito com a bola aérea nesse jogo e Carlos Cuesta principalmente é bem interessante nesse quesito. É um zagueiro que está barato, pode ser uma boa opção nessa rodada. E o meu próximo zagueiro que por enquanto está em dúvida, estou torcendo muito para começar jogando, é o Jonathan Jesus do Cruzeiro, com grande potencial contra o Coritiba. É um cara que está custando bem barato, precisando de pouco para começar a valorizar. É um cara alto, bom na bola aérea, pode ir muito bem contra o Coxa, por enquanto estou indo com ele. E agora vamos falar sobre os melhores goleiros para essa rodada e vamos favoritar aqui os 4 melhores que já separei para vocês. E Cleiton do Red Bull para mim é boa opção, Red Bull que vem com a defesa muito forte nessa temporada. Atlético Mineiro que é um time chuta-chuta, né, com Hulk, Gustavo Scarpa, então ele pode fazer bastante defesas. Rossi do Flamengo também como grande opção, com grande potencial de segurar o SG, é um cara que faz bastante defesas também. Carlos Miguel, outro também que tem grande potencial de SG e fazer algumas defesas contra o Vitória. Mas por enquanto vou estar fechando com o Walter do Mirassol. Outro com grande potencial, foi o goleiro com maior média na última temporada do Cartola, pode ir muito bem contra o Remo, que vai partir para cima, ele pode fazer algumas defesas e pontuar muito bem, mesmo perdendo o SG, precisa de pouco para começar a valorizar. E agora vamos partir para os melhores técnicos nessa rodada. Felipe Luiz do Flamengo é boa opção contra o Inter, é um cara que pode garantir o SG e fazer uma boa média. Abel Ferreira, mesma coisa, né? Pode ir muito bem contra o Vitória. Tite do Cruzeiro, por enquanto, vai estar sendo meu técnico e é uma grande opção, né? Cruzeiro que pode garantir o SG nesse jogo, porque Coritiba vem tendo muitas dificuldades ofensivas desde a Série B e vai continuar sofrendo com isso na Série A. Na primeira rodada já não fez gol, então Tite é grande opção e por enquanto vou estar mantendo ele no meu time, pode ir muito bem aí no Mineirão nessa rodada. Deixo opções mais baratas para vocês, como por exemplo Wagner Mancini do Red Bull Bragantino, pode ir muito bem, vem muito bem no sistema defensivo e também ofensivo ali desde o Paulista, pode ir muito bem contra o Atlético, fazer uma boa média, e Rafael Guanais do Mirassol também, que para mim é favorito, mesmo jogando fora de casa contra o Remo, pode até garantir o SG e ir muito bem na rodada. E já escalei meu banco de reserva com André Hurtado do Red Bull Bragantino, William Machado do Mirassol, Camilo da Chape e meu reserva de luxo vai ser o Andrés Gomes, como eu falei para vocês, com grande potencial contra a Chape, pode ir muito bem. E por enquanto vou estar mantendo aí o Caio Jorge como capitão do nosso time, com grande potencial, cobrador oficial de pênaltis do Cruzeiro, foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro e vem com tudo para tentar ser novamente, pode ir muito bem realmente contra essa defesa frágil do Curitiba. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixe nos comentários o que você achou, deixe seu like para me ajudar, se inscreva também no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e é claro, compartilhe com todos os seus amigos e amigas cartoleiros. Fechou, rapaziada? Tamo junto e fui!